E aí, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero discutir sobre duas funções muito importantes dentro desse assunto de equações diferenciais parciais e, em especial, sobre o cálculo de transformadas de Fourier, que é a função delta de Dirac e a função degrau unitário. E então, relembrando o que foi dito lá quando eu fiz um vídeo sobre a transformada de Fourier, a condição suficiente para que exista a transformada de Fourier de uma função é que a função f seja absolutamente integrável. Então, se a gente calcula a integral de menos infinito a infinito do módulo da função, isso precisa dar um número, né? Não pode ser infinito. Então, essa integral precisa convergir para um número. Sendo que vale a observação de que essa condição é suficiente. É suficiente que a função seja absolutamente integrável para que exista a transformada de Fourier. Só que ela não é necessária. Então, pode existir funções que não respeitam essa limitação, mas que ainda assim seja possível calcular a transformada de Fourier. E então, alguns exemplos de funções que não são absolutamente integráveis pode ser cosseno de ômega-t e seno de ômega-t, que são funções sinusoidais, função degrau, o de t, e a função delta, que a gente vai ver agora. Caso você não conheça a função degrau, a gente vai ver também. E a primeira função a ser vista vai ser essa função delta de Dirac. Então a gente vai imaginar a função dada por esse gráfico aqui. Essa função é conhecida como função de impulso unitário ou função delta de Dirac. E a ideia dela é que essa função é zero para qualquer valor de t, exceto quando t é igual a zero. Quando t é igual a zero, essa função ela dispara e dá um valor infinito. Ela vai ser, entre aspas, infinito quando t é igual a zero. O que pode ser definido dessa maneira aqui. Delta de t ela é zero, quando t é diferente de zero, e delta de t infinito quando t é igual a zero. E uma maneira de imaginar ou conseguir conceber essa função é definida essa delta t grande de t. Delta t grande de t da seguinte maneira. Essa função vale t grande sobre 2, e aqui eu vou imaginar um t grande maior que zero, ok? Ela vale t grande sobre 2 quando t está entre menos 1 sobre t grande e 1 sobre t grande. Então, esse tzinho aqui, ele fica entre negativo de 1 sobre t até 1 sobre t, esse t grande aí. E essa função vale zero caso contrário, caso não esteja nesse intervalo aqui. E então, você pode imaginar, se a gente fosse fazer um gráfico dessa função, né, da seguinte maneira. Aqui a gente tem o zero, então aqui seria o 1 sobre t grande negativo, aqui seria o 1 sobre t grande positivo, e essa função ela vai valer t grande sobre 2 nesse intervalo, ok? E para qualquer outro valor fora desse intervalo, essa função ela vai ser nula. E então aqui essa altura vai ser t grande sobre 2. Tudo bem. Agora, quanto que vale a área desse gráfico sobre essa função? Seria basicamente a gente calcular a área, essa área achurada aqui. Bem, essa área ela é basicamente um retângulo, então é base vezes altura, que nesse caso vai ser... Bom, o tamanho da base, se você vai de menos 1 sobre t até 1 sobre t, você tem, na verdade, o 1 sobre t duas vezes, né, em termos de tamanho. Então, a base é 2 sobre t. E a altura é t sobre 2. E isso aqui vai ser igual a 1. Então, criado dessa maneira, essa função, delta t grande de t, ela é basicamente a função que tem área 1. E então, a delta de t, na verdade, ela vai ser o seguinte. A delta de t, ela vai ser o limite de quando t grande tende a infinito dessa delta t grande de t. E acontece que quando t grande vai a infinito, a gente basicamente tem isso. Essa base ela vai ficando cada vez menor, vai se tornando infinitesimal em torno de zero, vai ficando bem pequena, e a altura desse retângulo, né, ele vai para infinito, porque a altura dele é t grande sobre 2, e o t grande está indo para infinito. Então, eu acho que você consegue fazer mais ou menos esse movimento na cabeça e enxergar esse retângulo que é mais ou menos assim, ficando cada vez com a base cada vez mais estreita e a altura cada vez maior. Então, a transformação dele seria mais ou menos alguma coisa assim, até que ele se torna uma linha e essa setinha aqui indicando que, olha, esse cara ele vai para infinito, o valor vai para infinito. Agora, se a gente definir dessa maneira aqui,
essa função delta de t como o limite de t tendendo ao infinito dessa delta t grande de t que eu defini aqui, como que a gente pode confirmar esse resultado? Que a integral de menos infinito a infinito dessa função esquisita, que é uma linha vertical, que não tem nenhuma base, não é um retângulo exatamente, mas foi meio que definida a partir de um retângulo, como que a gente consegue comprovar que de fato essa integral é igual a 1? Bem, a dica vem daqui, do que eu acabei de falar aqui em cima, de como a gente define essa função delta t grande de t. Bem, para calcular essa integral, a gente vai poder escrever o seguinte: a integral de menos infinito a infinito de delta de t, a delta de Dirac de t dt, bem, ela pode ser escrita e deve, na verdade, como integral de menos infinito a infinito do limite de quando t grande tende a infinito de delta t grande de t dt. Essa delta t grande de t definida aqui. E então acontece que esse t grande aqui que aparece no cálculo do limite, ele não tem nada a ver com esse t pequeno que é a variável de integração. Então eu posso passar esse limite para fora da integral. Posso escrever como o limite de quando t grande tende a infinito, da integral de menos infinito a infinito, de delta t grande de t dt. Ok, acontece que essa função delta t grande de t, ela é zero para qualquer valor que não esteja no intervalo de menos t grande, menos 1 sobre t grande, até 1 sobre t grande. E então eu vou poder escrever como o limite de quando t grande tende a infinito da integral simplesmente de menos 1 sobre t grande até 1 sobre t grande. Só que nesse intervalo, a função delta de t grande, ela é t meio, t sobre 2. Então, t sobre 2 dt. E essa integral é muito simples de ser resolvida, né? Ela é de grau zero com relação a t. Isso vai ser, então, o limite de quando t grande tende a infinito, de t grande sobre 2 vezes t, com esse t pequeno variando de menos 1 sobre t grande, até 1 sobre t grande. E isso vai ser o limite de quando t grande tende a infinito, de t grande sobre 2. Bem, e aí quando você fizer o t e aplicar os limites superior e inferior, você vai ter, bom, o t de menos 1 sobre t grande até 1 sobre t grande é limite superior, 1 sobre t grande, menos o limite inferior, que é menos 1 sobre t grande. Esse menos com menos vira mais, isso dá 2 sobre t grande. Então, isso aqui é vezes 2 sobre t grande. E aí acontece que, nesse nosso limite, a gente pode cortar 2 com 2 e t com t, e isso é igual a 1. Então, essa é a ideia de como a gente deve pensar essa função delta de t, delta de Dirac, e por que essa definição da integral de menos infinito a infinito dessa delta sendo igual a 1. Sendo que, quando a gente fala da função delta de Dirac, ou da função de grau unitário, não vale muito a gente estar pensando em termos de integral dessas funções, e sim de integrais envolvendo as funções. Nesse caso, a gente falou da função delta de Dirac, então a gente está interessado em funções integrais envolvendo essa função delta de Dirac. E então, o valor dessa função delta de Dirac que a gente está vendo, ela pode ser definida nesse sentido de função generalizada, que é o seguinte: bom, a integral de menos infinito a infinito de delta de t, que é a nossa função delta de Dirac, vezes φ de t, em que essa função φ de t é uma determinada função de teste que a gente está aplicando, vai ser sempre igual a φ de zero. E fica subentendido que φ de zero existe. A gente pode calcular essa φ no ponto zero. E se você quer uma justificativa de por que isso aqui vai ser válido, você pode pensar assim. Como foi falado agora há pouco, a gente define essa delta de t como um delta t grande de t e faz aquele t grande tender a infinito, não é isso? Sendo que aqui nesse caso a gente tem a delta de t vezes uma função φ de t, que é uma função de teste. Então, se você aplica essa definição dessa delta de t aqui, você vai chegar em algum momento em que essa integral ela vai ser o limite de quando t grande tende a infinito da integral. A gente pode ir de menos infinito a infinito. Só que antes de menos 1 sobre t e depois de 1 sobre t, a delta ela vale zero, né? A delta de t grande de t ela vale zero. Ela só está definida nesse intervalo menos 1 sobre t até 1 sobre t.
Então só faz sentido eu calcular de menos 1 sobre t até 1 sobre t, porque o restante a gente já sabe que vai dar zero. E nesse intervalo, a ΔT grande de t, nesse intervalo, ela é t grande sobre 2. Então, falta a φ de t nessa integral, dt. Agora, isso vai ser igual ao limite de quando t grande tende a infinito de t grande sobre 2 vezes a integral de menos 1 sobre t até 1 sobre t, φ de t, dt. E então, pelo teorema do valor médio para integrais, bom, limite de t grande sobre 2, t grande tende a infinito, por esse teorema do valor médio para integrais, a integral de a até b de f de t dt, ela pode ser escrita, desde que a f seja contínua, é lógico, nesse intervalo, ela vai poder ser escrita como a f de algum t asterístico vezes o limite superior menos o limite inferior. Sendo que esse t asterístico, ele pertence ao intervalo que vai de a até b. Aqui eu estou supondo que a é menor que b, ok? E então, se a gente aplica esse teorema do valor médio para integrais a essa integral aqui, então a gente vai ter o limite superior, que é 1 sobre t, menos o limite inferior, que é menos 1 sobre t. Então, menos com menos vai dar mais, então posso escrever dessa maneira, vezes a φ de t asterístico, em que t asterístico pertence ao intervalo que vai de menos 1 sobre t até 1 sobre t. Só que agora, o que vai acontecer então, bom, é o seguinte. Nós temos o limite de quando t grande tende a infinito, a gente tem t sobre 2. Esse cara aqui ele vai ser 2 sobre t. E então, nós temos que multiplicar pela φ de t asterístico com t asterístico nesse intervalo. O problema é que, quando t for para infinito, bem, a gente pode cortar esses caras aqui. Isso vai dar 1 vezes φ de t asterístico. O t asterístico tem que pertencer a esse intervalo. E quando t tende a infinito, né, menos 1 sobre t vai tender a zero, e 1 sobre t também vai tender a zero. Então, esse intervalo ele vai degenerar para o ponto t igual a zero. Então, isso é basicamente φ do único ponto que está entre menos 1 sobre t e 1 sobre t, com t tendendo a infinito, que é o zero. Então, a motivação para escrever essa integral aqui é basicamente essa. E então, como eu já estava motivando anteriormente, a gente não fala muito de valores de delta de t, mas a gente está interessado em valores de integrais que envolvam essa função delta de Dirac. E então, vindo para algumas propriedades dessa função delta de Dirac, ou função impulso unitária, a gente vai ter o seguinte. A integral de menos infinito a infinito de delta de Dirac em t menos t0, então está tendo um deslocamento nessa função delta, vezes essa φ de t, é basicamente a φ de t0. E para entender isso não é muito difícil, só fazer uma mudança de variáveis. Vamos chamar então de t menos t0 de w. Então aqui vira w. Vamos chamar, se t menos t0 é w, então onde você tiver t, você vai ter que ter w mais t0. Então aqui você passa a ter w mais t0, certo? E veja bem que derivar, se você derivar dos dois lados aqui, o dt é basicamente igual ao dw. Então, aqui a gente pode escrever dw. E isso é basicamente o que está escrito aqui. Foi isso que eu fiz. Faça a mudança de variáveis, então você termina com essa característica. Então, acontece que, quando você calcula a integral, enfim, de delta de w vezes φ de w mais t0, você, em dw, veja bem, né? Então, a gente termina com φ de w igual a 0 mais t0. Você termina com φ de w igual a 0 mais o t0. Ou seja, você termina com o φ de t0. E então, primeira propriedade envolvendo essa função impulso está aí. Uma segunda propriedade é essa aqui. A integral de menos infinito a infinito de delta de at vezes φ de t é 1 sobre módulo de a vezes φ de 0. E é basicamente fazer mudança de variáveis também, tomando cuidado de que se o a é maior que 0, se você faz uma mudança de variável, troca t por t sobre a, então o dt realmente
vai ser 1 sobre A vezes o seu T novo, né? Eu poderia fazer o seguinte, vou chamar de ômega sobre A. Então, aqui ficaria d ômega sobre A. Agora, se o A for negativo, então, se você troca t por ômega sobre A, então o dt vai ser menos d ômega sobre A. Porque se A é negativo, você meio que inverteu os limites dessa integral quando pegou a sua variável, né, que era t, e trocou para um ômega sobre A, sendo que o A é negativo. É o único tipo de cuidado que você tem que ter para entender o porquê dessa mudança de variáveis acontecendo nessa demonstração aqui embaixo. E então, escrevendo t como t sobre A, ou t como ômega sobre A, bem, onde você tem A vezes t, você passa a ter A vezes t sobre A. Então, você basicamente passa a ter simplesmente o t, que é por isso que esse A sobre t vira esse t aqui. Onde você tinha t, obviamente, escreveu t sobre A, porque a gente trocou o t por t sobre A. E então, onde você tinha dt, você passa a ter 1 sobre A dt. Né? Porque se você tem t sobre A, a derivada disso é 1 sobre A. Né? Então, é por isso que aparece esse 1 sobre A aqui. Bom, como esse A ele é positivo, a gente está nessa suposição de que o A é maior que zero, 1 sobre A também pode ser escrito como 1 sobre módulo de A. Acaba dando o mesmo valor. Então, essa integral aqui, delta de t vezes φ de t sobre A dt, no final das contas, ela vai ser igual a φ de 0 sobre A, né? Que é a propriedade aqui da integral envolvendo a função delta de Dirac. E como 0 sobre A é 0 mesmo, no final das contas, a gente termina com φ de 0. E o caso A menor que 0 ele é similar, tomando cuidado, como eu falei, de você ter uma derivada negativa. Né? O dt passa a ser menos 1 sobre A dt. Uma outra propriedade interessante é a seguinte: se a gente tiver uma função f de t vezes a delta de Dirac, delta de t, é a mesma coisa que ter f de 0 vezes delta de t. E como que a gente comprova isso? Bem, aqui foi feito o uso da função f de t, que aparece aqui, e foi mantida a função de teste. Para quê? Porque é legal, e a gente vai resolvendo essas integrais, e a gente vai ver que vai ter uma série de igualdades que vão levar a essa conclusão. Então, a gente está calculando, partiu do pressuposto que estamos calculando f de t delta de t vezes φ de t. Certo? Φ de t é a função de teste. Agora, isso é uma multiplicação de funções f, delta e φ. A gente pode reorganizar e escrever como delta de t vezes f de t vezes φ de t e integrar isso aí, né? Integral de menos infinito de delta de t vezes f de t vezes φ de t dt. Acontece que f de t vezes φ de t é uma nova função. Se você chamar f de t vezes φ de t de g de t, então a integral de delta de t vezes g de t, de menos infinito a infinito, dt, vai ser g de 0, pela propriedade lá que a gente viu dessa integral envolvendo a função delta de Dirac. Né? E g de 0 é basicamente f de 0 vezes φ de 0. E é por isso que a gente teve esse cara aqui como resultado. Agora, a gente também sabe que φ de 0, essa função de teste, que é a integral de menos infinito a infinito de delta de t vezes φ de t dt, é igual a φ de 0. Então, o que a gente fez foi escrever φ de 0 como essa integral. Dessa maneira. No entanto, f de 0 é uma constante, ela pode ir lá para dentro da integral. Então, se a gente joga esse f de 0 para aqui para dentro, a gente fica com f de 0 delta de t vezes φ de t. Agora, essas integrais, né, tanto essa do início aqui, ó, tanto essa integral do início quanto essa integral do final, é a integral de menos infinito a infinito dt. E se essas integrais são iguais, isso significa que os integrandos são iguais. Então, esse integrando, f de t, delta de t, φ de t, precisa ser igual a f de 0, delta de t, φ de t. E daí a conclusão, então, que se o que a gente tem em comum é o φ de t, nos dois casos, então f de t vezes delta de t tem que ser igual a f de 0 vezes delta de t. Outra propriedade é de que delta de a vezes t é 1 sobre módulo de a vezes delta de t.
Isso se justifica utilizando a demonstração que a gente fez agora há pouco. Bem, se a gente tem a integral de menos infinito a infinito de delta de AT vezes φ de t, nós já vimos, né, que através de mudanças de variáveis, isso pode ser escrito como 1 sobre módulo de A vezes φ de zero. Já vimos isso. Agora, φ de zero é a mesma coisa que integral de menos infinito a infinito de delta de t vezes φ de t. A primeira coisa que a gente viu falando sobre integrais envolvendo delta de t. Agora, esse valor 1 sobre módulo de A ele é uma constante, então ele pode vir para dentro da integral e a gente termina com 1 sobre módulo de A, delta de t vezes φ de t. Só que daí, essa integral de menos infinito a infinito em dt e essa integral de menos infinito a infinito dt, nós temos a mesma variável e o mesmo limite. Isso significa que o integrando tem que ser igual. Então, esse integrando, delta de AT vezes φ de t, tem que ser igual a 1 sobre módulo de A, delta de t vezes φ de t. E como que nós temos em comum é o φ de t, isso significa que delta de AT tem que ser igual a 1 sobre módulo de A vezes delta de t. E então segue imediatamente dessas propriedades que a gente acabou de ver que se é verdade que f de t vezes delta de t é igual a f de zero vezes delta de t, se você tomar f de t igual a t, então t vezes delta de t vai ser igual a f de zero. Então, f de zero, nesse caso, vai ser zero vezes delta de t. Só que 0 vezes delta de t é zero. Então, t vezes delta de t, isso é igual a zero. E mais uma propriedade. Se delta de AT é 1 sobre A vezes delta de t, então se a gente tomar o A igual a menos 1, aqui a gente vai ter, então, delta de menos t, certo? 1 sobre módulo de menos 1 é 1 mesmo, vezes delta de t, então a gente vai ter delta de t desse lado. Ou seja, delta de menos t é igual a delta de t. E agora, como que a gente define a derivada de uma função generalizada? A gente está falando, por enquanto, só falou da delta de t. Delta de t é a chamada função generalizada, assim como a função degrau unitário. Mas como que a gente define a derivada de uma função generalizada? Bem, a gente define dessa maneira. Então, se f de t é essa tal função generalizada, a derivada da função f de t, então, aqui a gente tem a derivada da função e aqui a gente tem a própria função f de t. E a derivada é definida através dessa igualdade entre integrais. Então, a integral de menos infinito a infinito da derivada da função generalizada vezes φ de t, função de teste, dt, é igual ao negativo da integral de menos infinito a infinito de f de t vezes a derivada da função de teste dt. E para entender o porquê dessa igualdade ela ser válida, você pode pensar lá sobre integração por partes, né? Bom, eu vou escrever aqui o u como se fosse essa φ de t e o dv como se fosse a f' de t. E aí a gente sabe que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, aplicados os limites aí à integral, e aqui a gente precisa aplicar os limites também, né? Mas, basicamente, essa é a fórmula. Então, se você define u como sendo a função φ de t, então du vai ser φ' de t dt. Essa φ' de t, essa φ é a função de teste, né? E então, dv seria então a f' de t dt. Então, a v, obviamente, vai ser a f de t. Então, se você escreve isso, a integral de u dv, a integral de u dv é igual assim, e o dv seria a f' dt, né? U é a φ e dv é a f' de t vezes dt. Bem, então uv, que é a primeira coisa que você tem que calcular, é u vezes v, então é φ de t vezes f de t. φ de t vezes f de t, ou f de t vezes φ de t, como está aqui, de menos infinito a infinito. Acontece que, então, uv, que é a primeira coisa que a gente tem que calcular aqui, então, u vezes v, então é φ de t vezes f de t, ou f de t vezes φ de t. Então, f de t vezes φ de t, aplicando os limites de menos infinito a infinito.
Agora, menos a integral de v du, então a integral de v du é f de t vezes filhinha de t dt. Então, menos a integral de v, aqui está o v, e aqui está o du, filhinha de t dt. E então, obviamente, quando você aplica esses limites no infinito, de f de t vezes φ de t, isso tem que ser zero, né? Se a função de teste φ de t é uma função bem comportada, né, absolutamente integrável, ela não pode, nos limites do infinito, ser alguma coisa que não seja zero, né? E se você pensa nessa função generalizada f de t, a delta de Dirac é um exemplo, né? Ela é zero, se você estiver no menos infinito ou for para o mais infinito. Então, de qualquer jeito, aqui a gente vai anular, vai dar zero. Então, no final das contas, essa integral é igual a essa integral. Você poderia, por exemplo, até mesmo passar esse sinal de negativo aqui para dentro. Então, você teria, por exemplo, o mesmo integrando. Mas, enfim, essa definição ela é completamente consistente com essa definição de derivada de função contínua. E é por meio dessa expressão que a gente determina a derivada dessa função generalizada f de t. E então, pensando especificamente na derivada da função delta de Dirac, que é a que a gente falou até agora, bem, usando essa definição, a integral de menos infinito a infinito de delta' de t vezes φ de t dt é igual ao negativo da integral de delta de t vezes φ' de t. Bem, negativo ok, ele está aqui na resposta final. Agora, a integral de delta de t φ' de t é φ' de zero. Vem da definição do que a gente... A primeira definição que a gente viu envolvendo a delta de t, né? E daí faz sentido, é consistente a gente ter menos φ' de zero. Então, tomando indução sobre essa fórmula e calculando para a enésima derivada dessa função delta de t, a gente vai ter o seguinte, que a integral de menos infinito a infinito da enésima derivada de delta de t vezes φ de t dt é igual a menos 1 elevado a n, a enésima derivada de φ no ponto zero. E você pode comprovar essa fórmula, essa expressão, vendo que você vai ter que fazer derivação por partes várias vezes. E cada vez que você faz em derivação por partes, você termina com v menos a integral de v du. Então você vai ter um menos aqui. Só que quando você aplicar, bom, esse cara aqui vai zerar, então você sobra essa integral aqui. Se você tiver que fazer a integração por partes, vai dar um produto menos a integral de outras duas coisas, e vai cancelar com esse menos, vai virar um mais. Então esse menos 1 elevado a n, ele vem dessas várias integrações por partes que você faz, que é necessário fazer para se comprovar essa expressão. Temos também a regra do produto. Bem, a derivada de uma função f vezes a delta de Dirac, a derivada desse produto é derivada da f vezes a delta mais f vezes a derivada da delta. E isso pode ser verificado da seguinte maneira. Bem, a integral de menos infinito a infinito de f vezes delta, derivada disso, né? F vezes delta, linha, vezes a φ, como nós vimos, isso pode ser escrito como menos f vezes delta vezes a φ'. Ok. Então, a gente pode jogar esse f para junto dessa φ' e ficar com o menos está aqui, ok? Delta vezes f vezes φ'. F de t e φ de t não são essas funções generalizadas, elas são funções de teste quaisquer, e delta de t, que é a nossa função delta de Dirac, que a gente está tentando determinar a regra do produto envolvendo essa função delta de Dirac. E daí acontece o seguinte, f vezes φ'. Bem, se você tivesse f vezes φ calculando a derivada disso, isso a gente sabe já que f e φ não são dessas funções generalizadas, são funções quaisquer, e para funções quaisquer a gente sabe a regra do produto. É φ' mais f vezes φ'. Então, se a gente tem aqui f vezes φ', se você isolar o f vezes φ', bem, f vezes φ derivado é igual a f vezes φ derivado menos f' vezes φ. E é basicamente isso que eu vou escrever aqui. Delta de t vezes f vezes φ' é igual a delta de t que multiplica f vezes φ', menos f' vezes φ, menos f' vezes φ.
E agora, aplicando a distributiva nessa multiplicação aqui, bom, a gente vai ter menos integral de menos infinito a infinito de delta de t, f de t vezes φ de t, linha. E aqui a gente tinha o menos, com esse menos vai virar mais. Então, integral de menos infinito a infinito de φ de t, de delta de t, perdão, né? Delta de t, vezes f' de t vezes φ de t. Com essa segunda integral, a gente nem vai fazer muita coisa, ela se mantém do jeito que ela está. Delta de t vezes f' vezes φ. Agora, essa primeira integral ela é interessante. Ela é, bom, a integral de menos infinito a infinito de delta de t, eu vou abreviar, ok? Vezes f vezes φ, dt. E a gente define, como que a gente define a derivada? Bem, a gente define como sendo o negativo, a derivada dessa função delta de t, o negativo dessa integral. Então, aqui a gente muda para delta' vezes a outra função sem derivar, f vezes φ dt. Então, esse menos com esse menos vira mais. E essa aqui foi a definição que eu acabei de apresentar agora há pouco. Como a gente define a derivada de uma função generalizada. E então a integral é modificada dessa maneira. Essa integral aqui, que tem um menos, né? Delta vezes f' derivadas. Então, esse produto derivado, que é isso que a gente tem aqui. Então, ele se torna a integral com delta' vezes f vezes φ. Que é essa integral aqui, delta' está aqui, vezes f vezes φ. E daí, juntando, então a gente tem delta' vezes f vezes φ, mais delta vezes f' vezes φ. É isso que a gente tem. Podemos juntar no integrando só e temos a φ aqui, a φ também. Nós podemos colocar a φ em evidência. Ela multiplica delta com f' e também a delta' com a f. Então, a gente termina com isso aqui. Bem, os integrandos são iguais. As integrais são iguais, né, de menos infinito a infinito dt. Então, os integrandos têm que ser. Ou seja, nós descobrimos que aqui nós temos o φ de t e o φ de t em comum. Então, eu posso até... Bom, já estão nas duas integrais, eu posso não pensar neles. E nós temos que f vezes delta', olha o linha aqui, ó. A derivada de f vezes delta é delta' f mais delta f'. Em outras palavras, vale a regra do produto. E, como consequência da regra do produto, a gente tem esse resultado aqui, que f vezes a delta' é igual a f de 0 vezes a delta' menos a f' de 0 vezes a delta de t. Bem, isso vem do fato de que se a gente tem f vezes delta, vou abreviar para não ficar muita coisa para escrever, nós já vimos que vale a regra do produto, então isso é f' delta mais f delta', correto? Então eu posso isolar esse f vezes delta'. Então, f vezes delta' é f vezes delta derivado, f vezes delta, menos a f' vezes delta, que é basicamente o que está escrito aqui, ó. No entanto, como resultados anteriores já mostraram, f de t vezes delta de t é a mesma coisa que f de 0 vezes delta de t. E esse é o primeiro resultado. Então, aqui dentro dessa derivação, f de t vezes delta de t', a derivada disso, é a mesma coisa que calcular a derivada de f de 0 vezes delta de t. E por essa mesma propriedade, bem, se ao invés da f multiplicando a delta você tivesse a f', então f' de t vezes delta de t é f' de 0 vezes delta de t. Então, esse f de t', ou f' de t vezes delta de t, ele se torna f de 0, f' de 0 vezes delta de t. E por isso, então, que a gente pode escrever dessa maneira. Agora, a outra função, além dessa função delta de gera que a gente acabou de ver, é a função degrau unitário u de t. E essa função degrau unitário a gente vai definir dessa maneira. A integral de menos infinito a infinito de u de t vezes φ de t dt, φ de t é uma função de teste, é simplesmente a integral de 0 a infinito dessa função de teste, porque a definição para a função degrau unitário u é basicamente essa. Antes de 0,
a função u ela é simplesmente nula, ela é zero, e de zero para frente, de zero até infinito, essa função vale 1. Então, essa forma que ela tem aqui, essa forma de degrau, como se fosse uma escada, ela, por conta disso, que ela recebe esse nome, função degrau unitário. Essa altura aqui, ela é igual a 1. Então, esse aqui é o ponto 1. Sendo que essa função degrau unitário ela é interessante porque a derivada dessa função degrau unitário é a função delta de Dirac. E lembrando que para a gente conseguir escrever a derivada de função generalizada envolve uma definição que inclui uma integral. Então a gente vai ter o seguinte, que a integral de u' vezes uma função de teste φ, u' vezes φ de t dt, ela é igual ao negativo da integral de u vezes a φ' dt, dessa maneira. E é por isso que a gente tem isso aqui escrito. Ó, a integral de menos infinito a infinito de u' vezes φ é igual a menos a integral de u vezes a φ'. Essa é a definição, é como a gente define a integral para essas funções generalizadas. E então, escrevendo dessa maneira, a gente tem o negativo, então, da integral de menos infinito a infinito de u de t vezes φ' de t dt. Só que a função u ela é zero, se você for menor que zero, e ela é 1 de zero até infinito, zero para frente. Então, a gente pode simplesmente escrever, ao invés de menos infinito a infinito, de zero até infinito. Só que de zero até infinito, a função u é simplesmente u, 1. Então, esse 1 aqui, não precisa constar, a gente termina com menos integral de zero a infinito de φ' de t dt. Só que a integral de φ' é a própria φ. Então, se você aplicar os limites, embora essa maneira aqui seja uma maneira bem meio incorreta de escrever, né? Φ de infinito, né? O correto é a gente escrever o limite de quando, por exemplo, m tende a infinito de φ, no caso φ de m. Essa seria a maneira correta de escrever, mas isso aqui é uma notação preguiçosa para escrever essa ideia de limite. E como essa função φ ela precisa ser bem comportada no sentido de que é absolutamente integrável, então necessariamente o limite de φ de m com m tendendo a infinito ou a menos infinito precisa ser zero. Isso significa que esse trecho aqui, φ de um número que tende a infinito, precisa ser zero. Então a gente tem menos φ de zero, então a gente termina com φ de zero. No entanto, da definição anterior de delta de Dirac, φ de zero ele é a integral de menos infinito a infinito de delta de t vezes φ de t dt. E então, como para essas duas integrais elas são de menos infinito a infinito dt, são a mesma integral, mesma variável, então integrando vai ter que ser igual. E a conclusão é que u' vezes φ, que é integrando essa primeira integral, precisa ser igual, então, a delta vezes φ. E o que a gente tem em comum aqui é o φ, então a conclusão é que a u' ela é igual a delta de Dirac. Ou seja, basicamente isso que a gente tem. Então, a derivada dessa função degrau unitário é essa função impulso, essa função delta de Dirac. Agora, a gente pode falar de transformada de Fourier dessa função delta de t, delta de Dirac. E acontece que a transformada de Fourier da função delta de t ela é constante, é um número. A transformada de Fourier de delta de t é 1 sobre raiz de 2π. O que não é muito difícil de ser feito. A transformada de Fourier da delta de Dirac, bem, pela fórmula, a transformada de Fourier 1 sobre raiz de 2π, aqui eu estou usando aquela fórmula simétrica, né, tanto para transformada quanto para antes transformada, utilizando o ômega ali como dentro do expoente da exponencial envolvendo o i aqui. Então, a transformada então vai ser 1 sobre raiz de 2π vezes a integral de menos infinito a infinito de delta de t exponencial de menos i ômega t dt. Só que a gente sabe que a integral de menos infinito a infinito de delta de Dirac vezes uma função é a função calculada em zero. Então, a gente tem 1 sobre raiz de 2π vezes essa função exponencial de menos i ômega t calculada em t igual a zero. E quando t igual a zero, exponencial de menos i ômega t é 1. Então, isso resulta em 1 sobre raiz de 2π. E então, nós temos esse par. Né? Quando nós temos no domínio t a delta de t, que é esse impulso infinito em zero, a transformada
de Fourier, então, é a função constante 1 sobre raiz de 2π. E o interessante é que uma outra maneira de definir a função delta de Dirac é dessa maneira. A função delta de Dirac, é 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a infinito de exponencial de iωt dω. Por quê? Bem, a delta de Dirac, ela é a transformada inversa de Fourier da transformada da função delta de Dirac. Faz todo sentido. A gente está dentro do contexto de transformada de Fourier, a antitransformada da transformada é a própria função. Ok? Só que nós descobrimos que a transformada de Fourier da delta de Dirac é 1 sobre raiz de 2π. E então, a delta de t é a transformada inversa de 1 sobre raiz de 2π. Isso é 1 sobre raiz de 2π, a integral, né, da função, essa é a expressão para a transformada inversa, né? 1 sobre da raiz de 2π, a transformada exponencial de iωt dω. Integra em ômega, né? A gente volta a ter uma função de t. Só que aí esse 1 sobre raiz de 2π, ele multiplica com esse 1 sobre raiz de 2π ali fora, e a gente termina com 1 sobre 2π. E então, a integral de menos infinito a infinito de e a iωt dω, junto com esse 1 sobre 2π, no final das contas, é igual a delta de t. E então a gente vai dizer que essa integral, veja bem, essa integral por si só, ela é um pouco complicado de se pensar, mas essa integral ela converge para delta de t nesse sentido, no que a gente está estudando, sobre funções generalizadas. Essa integral é uma representação para essa função delta de t. Além disso, a delta de Dirac ela também pode ser escrita como 1 sobre π, a integral de 0 a infinito de cosseno de ωt dt. Veja bem que a gente acabou de definir que ela é escrita dessa maneira. Delta de Dirac ela é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, de exponencial de iωt dω. E aqui unidade imaginária, ok? Bem, acontece que i elevado a iωt, a gente sabe que pode ser escrito como cosseno de ωt mais i seno de ωt, daquela fórmula de Euler. E então, essa integral ela pode ser quebrada em duas, já que a gente tem esse sinal de soma aqui dentro, né? Então, 1 sobre 2π, integral com cosseno de ωt, mais, aqui seria o i, né? I sobre 2π, a integral de menos infinito a infinito com seno de ωt. Acontece o seguinte, que essa cosseno é uma função par. Então, ao invés de escrever de menos infinito a infinito, a gente pode escrever de 0 a infinito e multiplicar por 2. Então, a gente cortando esse 2 com esse 2, escrevendo de 0 até infinito, a gente acaba com 1 sobre π, como está escrito aqui, 1 sobre π. E para a função seno de ωt, seno é uma função ímpar, ela está definida na função ímpar nesse intervalo simétrico de menos infinito a infinito. Então, esse cara aqui vai ser igual a 0. Então, a gente termina com delta de t, sendo escrito como 1 sobre π, integral de 0 a infinito de cosseno de ωt. Então, está aí a validade dessa fórmula. E então, duas maneiras de escrever essa função delta de Dirac, aqui eu estou usando delta de y, é escrever que delta de y é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, exponencial de xy dx. E também, utilizando a representação por cosseno, 1 sobre π, integral de 0 a infinito, cosseno de xy dx. E vale essa nota aqui, que é o que eu tenho falado várias e várias vezes, né? Essas duas integrais por si só elas não fazem sentido, a gente não discute essas integrais por si só. Elas convergem para delta de t, a gente está interessado em resultados que envolvam esse delta de Dirac e, consequentemente, essas representações integrais para a delta de Dirac. E, além disso, a gente tem essa fórmula para a transformada de Fourier de quando há uma translação na função impulso ou na função delta de Dirac. Então, quando a gente tem a delta de Dirac de t menos t0 e faz a transformada de Fourier, isso resulta em 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos iωt0, e isso vem de uma propriedade lá da transformada de Fourier, que a transformada de Fourier de uma função deslocada de t0, então f de t menos t0, é a transformada da função f, e fica multiplicado por exponencial de menos iωt0. Ou seja, se a gente tem essa função delta de Dirac então, deslocada lá para o t0, acaba que
no final das contas, o módulo da transformada, porque agora essa transformada vai ter um componente imaginário, a gente não consegue mais representar em um eixo ômega pelo resultado da transformada. Então, ao menos o módulo dessa transformada vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π. Agora, se f de t é constante, então f de t é igual a para um valor real, então a transformada de Fourier de f vai ser a, esse valor constante, vezes raiz de 2π, vezes essa função delta de Dirac. Bom, por quê? A transformada de Fourier dessa f de t igual a é 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito, vezes o a, que é a função, exponencial de menos i ômega t vezes d ômega. Agora, uma pequena atenção com esse coeficiente. Bom, 1 sobre raiz de 2π. Se eu multiplicar por raiz de 2π sobre raiz de 2π, isso vai poder ser escrito como raiz de 2π vezes 1 sobre 2π. E é isso que eu fiz aqui, raiz de 2π e aqui o 1 sobre 2π. Por quê? Bom, porque 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, de exponencial de i menos ômega t dt, nós já sabemos que isso é uma expressão para delta de menos ômega. Delta de ômega seria com esse ômega positivo aqui. E nós já sabemos também que delta de menos ômega é igual a delta de ômega. Acabamos de ver há alguns minutos atrás. Então, sobrou raiz de 2πa. Então, a gente fica com raiz de 2π vezes a, vezes esse delta de ômega. Ou seja, a transformada de Fourier de uma função constante é a raiz de 2π vezes a função delta. Então, para esse gráfico aqui, que seria a função constante igual a a gente tem como resultado a raiz de 2π delta, que vai ter então essa forma aqui. Bom, essa reta ela vai lá para cima, para infinito. É um símbolo significando que vai para lá para infinito. Mas é basicamente esse tipo de transformação. Quando você sai da função constante, aplica a transformada de Fourier. Agora, a transformada de Fourier de uma função exponencial, então a gente tem aqui uma função f de t é i ômega 0 vezes t. Bem, a transformada de Fourier ela vai ser raiz de 2π vezes delta de ômega menos ômega 0, ou seja, você acaba tendo essa função delta deslocada por esse coeficiente aqui ômega 0, que multiplica o i e o t. Então, exponencial de ômega 0t resulta em raiz de 2π vezes essa função aqui deslocada. E essa demonstração não é difícil desde que você se lembre das propriedades da transformada de Fourier. A transformada de Fourier de uma função f vezes uma exponencial, dessa maneira, a gente tem i ômega 0 vezes t, a transformada de Fourier de f vezes exponencial de ômega 0t é a transformada da própria f, só que deslocada desse ômega 0. Então, essa é uma propriedade das transformadas de Fourier. Além disso, a gente acabou de ver que a f de a, transformada de Fourier de a, é 2, ou melhor, a raiz de 2π vezes a delta de Dirac, não é isso? Então, a transformada de 1 é raiz de 2π vezes 1 vezes a delta, ou raiz de 2π vezes a própria função delta. E daí, a transformada de exponencial de ômega 0t é a transformada de 1 vezes e aí ômega 0 vezes t, que é transformada de 1 deslocada de ômega 0. Transformada de 1, raiz de 2π vezes delta, só que esse delta deslocado desse ômega 0. E para a transformada de Fourier dessas funções sinusoidais, ou seja, cosseno de ômega 0t e seno de ômega 0t, a gente tem essas expressões. A transformada de cosseno de ômega 0t, ela vai ser raiz de π sobre 2, que multiplica a delta deslocada de ômega 0, mais a delta também deslocado de, no caso, menos ômega 0. E para a função seno de ômega 0t, a gente tem i raiz de π sobre 2, a função deslocada de menos ômega 0 positiva primeiro, porque lembrando que aqui a gente tem uma troca de sinal, mas com negativo da função da delta de ômega menos ômega 0. Então, lembrando que como a gente tem que pensar sempre nesse sinal trocado, aqui a função delta está sendo calculada para frente, no eixo t. E aqui ele está sendo calculado aqui para a parte negativa. Então, vamos lembrar disso aí. Bem, então a gente tem essas expressões para cosseno de ômega 0t e seno de ômega 0t.
sendo que essas expressões não são difíceis. Se você pensar na transformada de Fourier de cosseno de ômega zero t, isso é, na verdade, bom, a gente pode usar a fórmula de Euler e calcular como a transformada de exponencial de i ômega zero t mais a exponencial de menos i ômega zero t dividido por 2, que é igual a 1 meio, que multiplica a transformada de Fourier, e aqui eu vou escrever da função 1 vezes exponencial de i ômega zero t, essa transformada, mais a transformada de 1 vezes exponencial de menos i ômega zero t, dessa maneira. Agora, como visto anteriormente, bem, isso é 1 meio, a transformada de 1 vezes e a i ômega zero t é a mesma coisa que a transformada de 1 com esse deslocamento de ômega zero. E então isso resulta em, bem, a transformada de 1 a gente viu, né? É raiz de 2π vezes 1 vezes a delta, só que agora a delta com esse deslocamento. Então vai ser delta de ômega menos ômega zero. Mais a transformada de 1 raiz de 2π vezes ômega, só que agora a ômega com esse deslocamento de menos ômega zero. Então, a delta de ômega mais ômega zero, dessa maneira. E aqui a gente tem 1 meio com raiz de 2π e tem o raiz de 2π nesses dois casos. Bem, aí a raiz 1 sobre 2 raiz de 2π, bem, isso pode ser escrito como raiz de 2 vezes raiz de π, e esse 2 aqui embaixo como raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, a gente vai poder cancelar aqui, ficar com raiz de π sobre raiz de 2, que pode ser escrito como raiz de π sobre 2. E é por isso que apareceu esse raiz de π sobre 2 aqui. E a ideia para calcular a transformada do seno ela é similar. Então, a esse gráfico aqui ele mostra o que acontece. Então, se a gente tem essa função sinusoidal, cosseno de ômega zero t, a transformada de Fourier de cosseno de ômega zero t, ele resulta nesses dois pulsos. Um pulso em menos ômega zero e outro pulso em mais ômega zero. E então, para esse vídeo, era isso mesmo que eu queria discutir. A gente viu a transformada de Fourier de várias funções e a função delta de Dirac integral unitário. Espero que você tenha entendido o que foi discutido aqui. É importante se ligar que esses coeficientes que aparecem aqui é por conta do par de transformados que eu estou utilizando, ok? Em alguns casos você tem como par de transformados a transformada de Fourier, a integral de menos infinito a infinito é f de t, é a i negativo ômega t dt, né? E então a antitransformada você fica 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a infinito da transformada de f, é a i ômega x de ômega, ok? Esse é um par possível de transformadas. E o outro par possível é colocar uma raiz aqui e também colocar 1 sobre raiz de 2π na outra aqui. Então, dependendo do par de transformadas, você tem coeficientes diferentes. No entanto, isso aqui vai ser sempre igual. Essa parte aqui vai ser sempre igual. E os coeficientes diferentes acontecem por conta do par de transformadas que está sendo utilizado. Mas, enfim, espero que você tenha entendido o que foi discutido aqui. Foi uma aula bastante teórica, mas muito importante. Eu te desejo bons estudos e é isso aí.